Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um EdusCast. Estamos aqui na segunda temporada e vamos falar um pouquinho de histórias além dos dígitos. Estou com o meu colega aqui, Bruno. Se apresente, Bruno. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Bruno, aqui da Eduz. Hoje eu sou especialista de Revenue Operations e também especialista em monetização. Basicamente, o que é RevOps, tá? Eu faço alinhamento do time de marketing, vendas e do time de CS, então toda a parte de dados, operação e aumento de receita. E estudos também de precificação, receita, como que a gente aumenta a receita da Eduz, tanto no SaaS como no transacional. Então, hoje tem essa responsabilidade aqui. Legal, bom. E vamos receber um convidado muito especial. É o Gustavo, que é fundador e CEO da Métricas Boss. É autor do livro Menos Achismo e Mais Dados. Também autoridade na área de Digital Analytics, com mais de 15 anos de experiência. Participou de mais de 3 mil projetos, né? Incluindo grandes projetos como a PUC, Redditor, Globo, Stanley, Médicos Sem Fronteiras, Alura e outros. Eduz, né? E contando, né, Gustavo? E também atua como mentor, palestrante e professor. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, pessoal. Uma honra estar com vocês aqui. Vamos trocar um pouquinho de ideia aí para ajudar um pouco mais a galera a saber sobre métricas, dados, de maneira um pouco desmistificada. Perfeito. Inclusive, como vocês me apresentaram muito bem, eu trouxe um presentinho para cada um. Ó. Que legal. Lógico, né? Muito Eu bom. quero ser o melhor convidado. E aí faço logo o quê? Trago um presentinho, né? Conseguiu, então? Obrigado. Aí, Obrigada, pra muito vocês bom. Ó, que chique, gente. terem aí também. Obrigado, pessoal. Bacana, a gente vai ler, principalmente aí trocar depois eu e o Bruno, né, Sim, Bruno? exato. Estamos nessa missão aí juntos. Muito bom. Bom, Gustavo, a gente já é de casa, já conhece um pouquinho de tudo. Quem tá em casa aí, né, nos assistindo, não deixe de compartilhar, comentar, ativa o sininho, porque tem muito assunto importante aqui que você pode e deve compartilhar com quem você acha que faz sentido nesse momento e que está no momento aí de mercado, tentando entender quais os dados que devem olhar, o que não deve olhar. E a gente vai falar aqui muito sobre Marketing Analytics, certo? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, né? Fala um pouquinho sobre o que é o Marketing Analytics, porque quem está em casa, nem todo mundo sabe o que é. É engraçado quando a gente fala de Marketing Analytics, porque todo mundo sabe o que é, faz, mas quando fala Marketing Analytics não sabe, fala assim, perdido. E a galera tem muito medo, costuma ter muito medo de dados, né? Mas a gente, na nossa vida, toma decisão baseada em dois tipos de dados. São dados quantitativos e qualitativos. Por exemplo, quando a gente chega e fala assim, nossa, eu vou diminuir um pouco o meu trabalho. Por quê? Porque eu quero ter mais qualidade de vida. Então, você está diminuindo um pouco as horas de trabalho para ter mais qualidade de vida. Você tomou uma decisão baseada em dados. Qual a diferença disso para marketing? É o que a gente faz o tempo todo. Então, quando as pessoas que estão ouvindo aqui, assistindo a gente, estão falando sobre CPC, CTR, estão falando sobre taxa de abandono de carrinho, de funil, tudo isso é Marketing Analytics. A grande questão é que o que a gente mais defende como Métricas Boss, né, a nossa empresa é especialista nisso, é que as pessoas fazem isso só de maneira reativa. E qual seria a diferença de fazer isso de maneira reativa e fazer isso de maneira proativa? O que é fazer de maneira reativa? Não é diferencial para ninguém no mercado devolver um relatório com resultado, isso é obrigação, né? Eu costumo brincar que, imagina que você fosse ao médico, você fala assim, tô com dor no rosto aqui. O médico chega para você, te entrevista, pega informações, manda você fazer um raio-x dos seios da face aqui. Quem tem sinusite me entende bem. Sim. Ele pega o raio-x agora, ele guarda e fala, vai lá. Eu duvido que tu não ia falar assim, o que é isso? Tu vai me falar o que eu tenho? O que você viu aí? O que eu tenho que tomar? Isso ia te deixar totalmente frustrado, não ia? O que o médico faz então? Ele passa para você um plano de ação baseado naquela análise de dados que ele fez. É isso que a gente tem que fazer. O problema é que o mercado se viciou em fazer relatório. E fazer relatório não é diferencial, é obrigação. Quando você faz exame de sangue, sai o relatório. Agora, a diferença de você ler o exame de sangue e o médico é que o médico sabe transformar aquele exame de sangue, aqueles dados, em informação, essa informação em plano de ação do que você deve fazer. Isso é Marketing Analytics. É a gente analisar os dados para transformar esse dado em informação, essa informação em insight, saber contar esse insight para os tomadores de decisão, com um plano de ação e mensurar o resultado disso de novo. Perfeito. Está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina, né, Bruno? Só que as pessoas não fazem isso de maneira proativa. Elas fazem isso de maneira reativa. Então, elas fazem uma ação, o que aconteceu? Elas não planejam dessa forma. Elas não entendem qual métrica que eu tenho que analisar, por que eu vou analisar, qual o motivo disso acontecer, qual o cenário que eu quero que aconteça, quais são os cenários pessimistas, otimistas, cenários ok, regulares. As pessoas não fazem. Elas fazem campanha e depois olham o resultado. E é muito comum, principalmente nesse mercado que a gente lida, né, de lançamento, acho que não perpétuo, mas lançamento, que a galera nem analisa de maneira correta o ROAS e sabe a diferença de ROAS e ROI
e analisa de maneira correta o ROAS da mídia. Então a pessoa olha e fala assim, pô, investi 200 mil no meu lançamento e trouxe 1 milhão. Deu certo. Às vezes ela gastou 180 mil no Google, que não trouxe nenhum resultado, gastou 20 no Facebook, que trouxe o resultado todo. Ela podia ter economizado isso ou reinvestido no Facebook para potencializar o resultado. Mas não, ela só olha quanto que ela trouxe e quanto que ela investiu, o que deixa ela muito mais perdida e às vezes começa o negócio a não dar certo. Aí o planejamento ele acaba sendo feito em dados que eles não são verdades, vamos dizer assim, né? Eles não trazem clareza. Perfeito. Exato. Um ponto até que eu queria perguntar para você, que eu vejo muito no dia a dia, é a respeito desses conceitos das métricas, né? Tem gente que compreende o conceito de forma errada, e isso também impacta muito a interpretação do indicador. Só que tem um outro pilar que é importante apenas no número, porque fazer tecnicamente o número de relatório, conexão, isso a gente tem muitas tecnologias hoje que têm auxiliado a gente nisso. Mas a minha pergunta é a seguinte: como que as pessoas, de fato, conseguem trazer o repertório delas, ou que tipo de repertório elas precisam ter num negócio hoje do digital para ter o marketing analytics, para que, de fato, faça essas conexões, por exemplo, de campanhas, por exemplo, da conversão do público, ou, por exemplo, métricas que dão apoio para aumentar, por exemplo, o ROI, ou o custo de aquisição. Por exemplo, o CTR é uma métrica ótima para você ver, de fato, a minha audiência, como ela está vendo, de fato, o match entre o criativo. Exatamente. Então, que métricas também de apoio a esse ROI, o ROAS que você fala, que são importantes que às vezes as pessoas não olham? Perfeito. Isso volta ao que eu falei dos princípios básicos, né? E como as pessoas, de novo, fazem uma análise reativa, não proativa. Por quê? Quando a gente faz uma análise proativa, o básico de uma análise proativa perante a Market Analytics é a gente decidir o objetivo. Então, por exemplo, a Eduz tem o objetivo de fazer esse podcast, porque se não tivesse, não faria. Por ter esse objetivo de fazer esse podcast, a Eduz ela tem várias métricas. Só que ela, perante o objetivo dela, definiu qual métrica é o indicador de performance-chave, que aí vem o inglês, que é o KPI, beleza? Então, basicamente, quando a gente está falando de marketing analytics, quando a gente está falando de lançamento perpétuo, eu tenho um objetivo. Então, vamos supor que o meu objetivo como um produto nosso, que é o Métricas Boss Prime, é vender 100 mil reais. Esse é o meu objetivo, fazer a minha meta, 100 mil reais. Eu tenho várias métricas no mercado. Nem todas são responsáveis por analisar o meu objetivo. Como é que eu analiso se eu bati a meta? Olhando minha receita. Então, quem é o meu KPI? Quem é o meu indicador de performance? É a receita. Nada mais do que isso. Por quê? Porque é ela que eu olho e analiso de forma objetiva, clara e simples se eu alcancei minha meta. Eu não tenho que ter dúvida se eu alcancei minha meta. É 100 mil? Bateu 100 mil? Não alcancei. Aí entra o que a gente chama de métricas de suporte, que é por quê? Existe uma lógica inventada por um cara chamado 5 porquês, que ajuda muito a gente a entender a raiz do problema. Até no curso que eu gravei para a Academia 360 eu falei sobre isso. Que é, por que a gente não atingiu a meta? O problema, não atingimos a meta. Por que não atingimos a meta? Não atingimos a meta porque não conseguimos alcançar 100 mil reais. Por que não conseguimos alcançar 100 mil reais? Porque as nossas metas de mídia, Facebook e Google não foram atingidas. Por que as metas de Google e Facebook não foram atingidas? Porque o público que a gente usou no Meta Ads, ele era um público quente e a gente estava usando um criativo do público frio. Por que usamos o criativo de público frio para quem era quente? Porque a gente recebeu esses criativos um dia antes do lançamento. Então agora a gente sabe qual é o problema. É que a gente recebeu um dia antes do lançamento, a galera ficou confusa, fez um monte de besteira. O que a gente vai fazer com resolução? Voltar a isso. Então esse é um 5 porquês. Mas quando a gente olha lançamento, perpétuo e tal, eu diria que não existe receita de bolo. Eu até costumo brincar que meu nome não é Dona Benta para ter receita de bolo. Mas eu acredito que existem métricas bases que podem dar o suporte do porquê que aquilo não aconteceu. E aí eu acho que eu listaria algumas aqui delas, né? Uma que ajuda muito a gente a entender a qualidade da nossa audiência versus a qualidade do criativo é o CTR. E eu sempre brinco que mídia não vende. Mídia leva as pessoas para algum lugar. Quem vende é tua página. Ponto. Eu posso panfletar aqui na frente de um restaurante. A mídia, ela chegou o panfleto. Se ela for relevante o suficiente, você vai até a loja, vai até o restaurante. Então o criativo ele te ajuda a medir quem é a audiência e quem é o criativo. Às vezes eu estou falando com um público com um criativo específico, o CTR está baixo, cara, o problema é o público ou o CTR, ou o criativo, eu preciso mexer nisso aqui. Então essa é uma métrica que ajuda a gente a entender público e criativo. Uma vez que a pessoa acessou o seu site, o Google Analytics 4, que é a ferramenta de Marketing Analytics mais usada no mundo, gratuita e tal, ele pode dar algumas métricas de suporte também interessantes. Uma delas, de novo, para medir a qualidade de quem acessou, é uma métrica chamada sessões engajadas. O que essa métrica ela calcula? Basicamente, ela calcula o seguinte, olha, se aquela pessoa que acessou nosso site ficar com ele aberto por pelo menos 10 segundos, eu vou dizer que essa pessoa é uma sessão engajada. Por quê? Porque se eu acessei o site, scrollei e fui embora, eu não fiquei nem 10 segundos. Ele não vai nem calcular que você é uma sessão engajada. E aí, de novo,
Se eu quebrar isso por campanha de mídia que eu estou fazendo, eu consigo ver que campanha é boa, que campanha é ruim. Depois que eu vejo esse cenário da sessão engajada, eu consigo na página ainda ver mais duas métricas interessantes. Uma, que é um evento, né, como a gente mede as interações, né, os cliques que as pessoas fazem com o nosso site, que é chamado de Add to Cart, que é adicionar ao carrinho. Adicionar ao carrinho é quando a pessoa entra na nossa landing page e clica no botão para ir para o checkout deduz. O que eu consigo ter aqui agora de quebra? Poxa, se eu tenho a quantidade de acessos, desses eu sei quantos são engajados. Então vamos supor que eu tenho 10 mil acessos e me mostrou na ferramenta 5 mil sessões engajadas. Eu automaticamente tenho uma métrica chamada taxa de engajamento. Dos 10 mil, 5 mil engajados, taxa de engajamento 50%. Beleza, isso é interessante ainda para medir a qualidade. Só que agora, imagina que de todo mundo que acessa, dos 10 mil que acessaram, eu tive 1.000 que foram para o carrinho. Minha taxa de conversão para o carrinho é 10%. Ou seja, o que eu mostrei na página, minha copy, meu produto, meu preço, foi atrativo para 10% de quem acessou. Agora, eu quebrei mais uma etapa. Por quê? A página gerou 10% de acesso para o checkout. Agora eu estou olhando meu checkout deduz. Olhei o checkout deduz. De 1.000 pessoas eu tive 200 vendas. Qual é o meu ponto agora? O que aconteceu no checkout deduz que fez 800 pessoas, 900 pessoas irem embora? Aí eu olho no checkout deduz, eu tenho outras métricas ali, como, por exemplo, adicionar dados de pagamento. Toda vez que a pessoa adiciona, você vai pagar no boleto, no Pix, no cartão, dispara pra gente uma informação que é a quantidade de pessoas que chegaram até ali. Então imagina, de novo, como é que a gente está quebrando aqui, né? De 1.000 pessoas chegaram no carrinho, 200 chegaram no dado de pagamento. Então o que aconteceu entre um cenário e outro? A gente já pegou, acontecendo entre um cenário e outro, de você mostrar um preço na landing page, a pessoa clicar, e quando vai para o checkout deduz, o cupom não estava aplicado. O preço era outro. O que acontece? A pessoa vai embora. Você entendeu como a gente foi escalonando regressivamente essa métrica? Isso são métricas de suporte, que no final a gente vai chegar e falar assim, eu não fiz 100 mil. Por quê? Porque só 10% das pessoas compraram, porque o CTR foi ruim, e porque no checkout, das 1.000 pessoas que entraram, só 100 compraram. Por quê? Porque o cupom não estava aplicado. Para chegar na meta de receita. Então, é um pouco do que a gente pode analisar aqui para um perpétuo, para um lançamento de métricas que suportam a gente a entender que aquele objetivo foi calculado ou não. Um dos pontos que eu vejo também das campanhas, no geral, você trouxe um pouco da landing page e do checkout, que é o tradicional, independente do funil que a pessoa utilize ou estratégia, sempre tem esses parâmetros, é de fato criar uma correlação entre os leads captados com as UTMs e de fato também você ter a relação com as vendas do checkout. Eu vejo que poucas pessoas criam essa relação de base, por exemplo, do e-mail que a pessoa cadastrou. E também uma coisa que eu vejo no meio do infoproduto é o nível de consciência a respeito das próprias UTMs para criar um padrão para que de fato facilite. O que você vê que as pessoas podem utilizar para criar essas relações entre lead e página de vendas para que, que oferta eu faço nova e como que você pode auxiliar as pessoas a entender o que é UTM e como que eu crio esse padrão? Vou quebrar isso em dois, fechado? Primeiro, sobre a parte de lead e compra, né? Eu acredito que, por exemplo, hoje, principalmente com o ChatGPT, você pode chegar no ChatGPT ou no da Anthropic lá, que eu esqueci o nome, Claude da Anthropic, ou outra GPT da vida, e você chega e pega, baixa da Eduz todas as compras, baixa do teu CRM, do teu Active da vida, do teu RD, todas as pessoas que são leads, naquele mesmo período de um mês. Bota os dois Excels ali no ChatGPT ou no Claude lá e fala, olha, eu preciso fazer uma correlação entre essas duas planilhas, que diga para mim, da planilha A, leads, quantos por cento estão presentes na planilha B, vendas. Isso vai dizer para você automaticamente, de todo mundo que você captou lead, quantos compraram. Isso já é super interessante. Por quê? Porque você começa a pensar naquela tua campanha que você está fazendo de geração de lead, se no final o que você quer é que venda, se ela faz sentido. Porque às vezes você fala, nossa, gera muito lead, vamos macetar essa campanha, vamos fazer mais coisa. No final, se não gera conversão para você, não vende, talvez você não deva ter ela como melhor estratégia de campanha para geração de lead. Isso já aconteceu com a gente. Uma campanha nossa que gerava muito lead, 1.000 leads por semana, uma coisa do tipo, e que gerava 10, 20 compras. Ou seja, não faz sentido pra gente no volume que a gente quer. Vamos refazer? Vamos fazer outra? Hoje a gente tem uma, a gente lançou recentemente, que tem correlação com o tema, já chego lá, que a gente lançou organicamente, através do meu LinkedIn, em nossas redes sociais, a gente bateu em 48 horas 1.000 pessoas baixando essa ferramentinha que a gente lançou. Dessas 1.000, 800 são novas pessoas, ou seja, 800 não estavam na nossa base. Agora a gente tem toda a doutrinação e tudo mais do Active Campaign para
falar com essas pessoas e convertê-las. Aí, quando a gente tiver os dados de conversão, a gente vai entender se aquela campanha fez sentido para o que a gente quer, final, quem volta ao objetivo. A estratégia para chegar no objetivo é essa, geração de lead, mas o objetivo é a receita. Boa? Então, tentei explicar um pouquinho até como a galera pode fazer sem tanto conhecimento técnico, vai? Até porque quem às vezes fala, nossa, consegui muitos leads, mas e as vendas? Existem empresas que têm o objetivo de lead. Beleza, você atender outro objetivo. Agora, seu objetivo é vender e você está fazendo uma estratégia para coletar lead para depois comprar, não faz sentido. Porque não gerou venda. E aí, o que é o TM, né? Vou explicar de maneira simples. Basicamente, imagina o seguinte, né? A gente investe em mídia. Então, vocês têm influenciadores absurdos aí que vão lá nos stories e falam umas coisas e bota link. Ou, comenta aqui que eu vou te mandar pro DM. Como é que eu consigo justificar que o tempo daquele influenciador de fazer aquele stories gerou resultado? Como? Se eu mandar o link e você usar a ferramenta do Google Analytics, que é a ferramenta mais usada no mundo para isso, o Google Analytics vai dizer para você que essa pessoa veio do Instagram. Aí você vai falar, pô, se veio do Instagram, veio do stories do influenciador Gustavo. Não necessariamente, né? Porque você não tem um perfil da tua empresa, você não tem outras pessoas falando da sua empresa, outros links distribuídos, então como é que você sabe que veio daquela pessoa? Isso é o que a gente chama tecnicamente de UTM, ou a gente traquear, personalizar as URLs, que são os links que a gente coloca. Então, se esse mesmo influenciador tivesse feito um stories falando, comenta aqui que eu te mando por DM, esse link que vai na DM tivesse parametrizado, tagueado, a gente conseguiria saber que veio dos stories do Gustavo. E aí eu consigo olhar e falar assim, caraca, Gustavo tem que fazer mais isso, porque olha a quantidade de acesso que trouxe. Ou seja, o que o Gustavo falou, porque o Gustavo não é responsável pela venda, o Gustavo é responsável por levar gente para a página. Quem vende é a página, a oferta e o produto. O que o Gustavo falou gerou vontade das pessoas irem para a página. Então a gente agora tem que fazer o Gustavo fazer mais isso, porque o Gustavo está gerando muito acesso. O que a gente pode fazer melhor agora, caso a página de vendas não esteja trazendo um valor interessante, é correlacionar. O que a gente pode fazer com o Gustavo fale que faça mais sentido com a página, demete com a página. Então, o TM é a gente parametrizar, taguear o URL para que venha disso. Aí só para botar a cerejinha no bolo e mostrar para a galera a relevância disso, a importância, vou dar um case e uma dica. Um case. Eu tenho 18 mil seguidores no Instagram e eu não sou tão ativo no Instagram. Eu posto e tal, mas não sou tão ativo. Stories, então, eu até esqueço de fazer. Feed, beleza, mas Stories eu esqueço de fazer. Feed, a gente tem um time para isso. Agora, no LinkedIn, sou eu mesmo que faço a curadoria. Sempre fiz isso. Eu me tornei LinkedIn Top Voice. Semanalmente, alguma coisa que eu posto no LinkedIn vai para a curadoria do LinkedIn, que é disparado na newsletter do LinkedIn. Como é que eu cheguei nisso? Como é que eu digo para vocês aqui abertamente que de todas as vendas que a gente tem do nosso produto que é perpétuo, quem mais vende dentro do produto perpétuo é o nosso blog, seguido do meu LinkedIn, seguido do nosso podcast e depois as mídias pagas. Porque eu mensuro isso com o TM. Então eu sei que faz sentido eu parar domingo, 2 horas do meu domingo ali, para fazer minha curadoria da semana do que eu vou postar no LinkedIn, que são 3 posts, do que tem a ver com o nosso objetivo, por quê? Porque eu gero acesso para a página e eu converto. Então, se eu fizer esse trabalho, gera resultado para o meu negócio. Como é que eu sei que gera resultado para o meu negócio? Porque eu sei. Lá no Google Analytics, na parte de origem, né, de como as pessoas chegaram até o site, aparece lá Gustavo, LinkedIn. Então, eu vou fazer mais Gustavo, LinkedIn, que gera mais resultado. E a dica para a galera, depois a galera pode deixar aqui na descrição, a gente na Métricas Boss lançou uma extensão do Chrome, que a galera clica e ela seleciona, por exemplo, é Facebook, é LinkedIn, e já fica tudo tagueado automaticamente. Ela só clica em copiar o link. Ou seja, não precisa nem muito conhecimento técnico. Ela só vai clicar, vai selecionar qual é a mídia que ela está usando, e lá embaixo vai estar copiar link. O link já vem parametrizado para ela. E o Google Analytics, quando ela postar esse link, vai entender de onde a pessoa está vindo. Perfeito. Gratuita, tá, a extensão. Gratuita, melhor ainda, né? E o que é legal que você está trazendo aqui, até para quem está em casa, é análise de dados, insight e planejamento. Acho que tem, né, essa esteirinha que a gente precisa trazer clareza para todo mundo, que não é só analisar, não é dado por dado, né? Tem análise, tem um insight e tem um planejamento que ele precisa ser feito em cima disso, né? Então, acho que você trouxe um exemplo muito claro para quem E tem um detalhe tá em casa. muito importante que ele trouxe, que as pessoas às vezes negligenciam, né? Até um pouco socrático aqui, que é a respeito da pergunta. Sim. Tudo se inicia, o que você quer responder? Basicamente é isso, e aí vem tudo relacionado aí às outras partes. Cara, caderno e caneta, iPad e caneta, o que você tiver, bloco de notas, cria as perguntas que você quer responder. Quando você cria as perguntas, toda pergunta que se preze,
ela vai ter o que a gente tecnicamente separa em dimensões e métricas. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina que agora que a galera aprendeu sobre o TM, a galera fala assim, pô, quero saber qual é a minha origem de acesso que mais vende, sem ser mídia paga. Origem é uma dimensão, é uma informação que a gente quer saber. Venda é uma métrica. Perfeito. Então, automaticamente, os relatórios das ferramentas vão até fazer mais sentido. Por quê? Porque o nome do relatório diz exatamente qual é a dimensão que você encontra dentro dele. E as tabelas dos relatórios dizem quais são as métricas que correspondem. Então, se você for pegando um papel e caneta e falar assim, qual a minha origem que mais vende? Qual a cidade que mais gera acesso? Cidade é uma dimensão, acesso, uma métrica. Qual a minha principal campanha para gerar lead? Lead é a métrica, campanha é a dimensão. Então, tudo aquela pergunta que a gente acaba fazendo é dividida na sentença, né, em dimensão e métrica. Dimensão é a informação que a gente quer, métrica é aquilo que norteia o que a gente quer. Então, você criar perguntas ali, você vai conseguir usar muito melhor a ferramenta para responder isso. Uma bela dica. Né? Eu acho muito interessante essas falas dele, porque quando a gente pega o funil, ele é um funil geralmente linear, que as pessoas fazem uma conversão macro, né? E toda essa parte de canal, de UTM, de conversão, ela é não linear. E esse é o lance do crescimento da empresa, é fazer essas métricas. Por quê? Não é que um dividido pelo outro só. De um canal eu tenho uma conversão X. Do outro canal eu tenho a conversão Y. E o conjunto disso é o que vai denominar o valor da sua venda. Isso é o que dá a sua predição. Então, muitas vezes, o erro que as pessoas calculam é fazer um funil macro, geralzão, e falar assim, eu quero aumentar 10% da minha venda. Mas ela não entende que, às vezes, dos 10%, 5% é do canal orgânico, 2% é do Facebook, e isso é uma das coisas importantes, às vezes, para a pessoa colocar na caneta, né? Que a gente chama minimamente de planejamento de mídia, que é daquilo que eu tenho que fazer de 100 mil, quanto que é o meu investimento? Meu investimento é tanto? Em que mídia eu vou alocar esse investimento? Por quê? Porque eu espero que o Meta Ads me traga um ROAS de 3. Então, se eu investir 2 mil reais ali no Meta Ads, ele tem que me trazer minimamente 6 mil reais. Sim. Porque esses 6 mil reais vão compor os 100 mil que eu quero bater de meta. O Google para algumas pessoas performa mais do que o Meta. Então, o Google vai investir 4 mil reais. Eu espero que ele me traga um ROAS de 10. Então, o Google tem que trazer 40 mil reais. 40 mais os 6 do Meta, 46, só faltam 54 da meta principal para alcançar. Perfeito. Aí eu quebro em autorizo. O LinkedIn do Gustavo tem que trazer tanto. E assim você vai criando a meta, agora você cria as ações que você vai fazer para alcançar aquilo. O planejamento de mídia, ele tá aí, né? As ações que você vai fazer. É raro, mas acontece sempre. Muita gente não tem consciência disso ainda, né? Precisa desenvolver. Isso é importante. Até trazendo um ponto que você falou aqui para nós sobre a inteligência artificial, né? Eu acho que você falou sobre até jogar planilha e pedir a diferença e tudo mais. Como que você vê hoje o impacto também da inteligência artificial indo para esse lugar também de métricas? A inteligência artificial ela vai ajudar a gente a tornar isso mais palatável e disruptivo. Você vê o exemplo que eu acabei de falar. Tem gente que não sabe abrir o Excel. Tem gente que não faz uma ideia que é um PROC-V. Você vai pedir para ele fazer. E assim, se você pedir para ele fazer, inclusive no Google Sheets, ele vai gerar o Google Sheets para você. Você vai clicar e vai importar a planilha de Google Sheets lá. Então, eu acredito que a inteligência artificial, e aí falando de dados, que é o meu lugar de fala, né? Ela vai ajudar a gente a tornar essa área que é tão assustadora para tanta gente, porque muita gente também faz questão de ser assustadora, só technique case em cima technique case e menos contexto, vai fazer com que as pessoas entendam e compreendam melhor e utilizem mais a inteligência artificial como um apoio para essas decisões. O exemplo que eu falei, se eu pego um Excel de lead, pego um Excel de vendas da Eduz no mesmo período, vou pegar, sei lá, outubro de 24, e eu mando ele fazer uma correlação sobre o que tem na planilha A, que tem na planilha B, ele me gera um Google Sheets com base nisso, para eu abrir o Google Sheets e ver. Sacou? Acabou. E se eu quiser depois, principalmente se você pagar o GPT Plus, você pode depois chegar e falar, beleza, agora com a base nesse Excel que você criou, quantos por cento que eram leads compraram? E ele te traz a resposta, ou seja, você não precisou fazer essa parte que a gente acaba chamando mais de ETL, banco de dados e tal, que é uma parte muito técnica, raiz. Precisou, porque ele te ajudou, lógico. Existem níveis e níveis, né? O nível mais hard você não vai conseguir fazer ainda hoje com o ChatGPT. Mas o nível mais brando, que as pessoas ainda têm dificuldade, você já consegue usar hoje. Então eu acredito que vai ser muito disruptivo. Perfeito. Eu acho interessante essa fala da inteligência artificial, porque hoje as pessoas associam a chat, né? Chatbot. E a inteligência artificial não se limita a isso. Hoje, uma das partes técnicas da inteligência artificial é a respeito do que o pessoal fala de clusterização, que é um estudo de grupos. Então, muito que ele trouxe do chat, ele tá falando assim, cara, estuda a minha base e fala assim, qual que é o comportamento do meu cliente? E eu gosto muito desse termo do comportamento, porque o comportamento você identifica padrões, muitas vezes da sua audiência, seja de um lead, seja da sua venda, seja de um comportamento de renovação.
E você classificar essas categorizações vai fazer você, onde está minha audiência, onde está meu ICP. E isso a inteligência artificial consegue ajudar, mas também a gente tem algumas métricas que dão apoio a essa categorização. Um exemplo clássico é a RFV, né? Essência, frequência e valor monetário. Então eu queria também ouvir de você que tem essa parte da classificação com a inteligência artificial que ajuda a gente a entender esse comportamento com insight, mas eu também queria entender o seguinte, dessa inteligência artificial, como que a gente pegar esses insights de uma forma mais prática, às vezes com outros indicadores, por exemplo, do RFV também, para entender esse comportamento. Volta ao que a gente bateu aqui antes da pergunta, né? Primeiro define a pergunta. E aí você pode começar a interagir ali com, se você não tem conhecimento nenhum, interagir com que, baseado nessa pergunta, podem ser métricas que respondem a ela. Com base nisso, você faz um exemplo legal que eu ensinei recentemente ao time fazer, para não depender, né, porque às vezes a gente tem a lista de marketing que está se desenvolvendo e tal. Falei, cara, baixa da Eduz um ano inteiro de vendas de todos os produtos. E agora, com base nesse chat aqui, base nesse Excel, sobe na plataforma, ChatGPT Plus, então pago, sobe na plataforma, pergunta quais são as informações que tem ali dentro. Diz quais são as tabelas, as colunas, e pergunta para ele quais são as informações que tem ali dentro. Ele vai te devolver. Com base nisso, você fala, beleza, eu queria que você me trouxesse quantas pessoas compraram um primeiro produto e quanto tempo levaram para comprar um segundo. Cara, o dado tá ali, no Excel e tudo mais. Só que você alimentou, deu contexto, explica que é a sua empresa, o produto, né, deu contexto, com base naquele dado no contexto ele consegue trazer a resposta. O maior problema que a gente tem hoje é saber fazer a pergunta. As pessoas não sabem. Então não adianta você querer usar o ChatGPT, que ele não vai ser a mãe de Ná para prever aquilo que você quer. Você tem que começar a entender. E aí, acredito que isso, na minha visão, pela experiência que eu vejo no mercado, é o que falta, não só em profissional de dados. Em profissional de dados falta muito, mas em profissional de marketing e outros falta em demasia. É entender contexto, porque não existe receita de bolo, tem contextos diferentes. Número 2, saber fazer pergunta de negócio, porque você de dados, assim como eu, sabe bem que é bem comum um profissional de dados falar que demorou um mês para fazer um negócio que não resolve dor nenhuma, nem descobre problema nenhum, nem oportunidade nenhuma. Ou seja, perdeu tempo, a empresa gastou dinheiro com você à toa. Então, saber fazer perguntas de negócio, porque no final o dado é suporte ao negócio. E o terceiro ponto é entender daquele contexto o que são métricas interessantes para aquilo. Que isso é o que as pessoas fazem muito mal hoje. Eu acredito que se eu postar no LinkedIn hoje, que eu tenho um Excel com as métricas principais para quem é de e-commerce ou as métricas principais para quem é de produto, comenta aqui, para quem é de lançamento, pô, vai ter 1 zilhão de pessoas querendo as métricas principais. Só que não existe, e não existe especialista em dados. Existe especialista em dados para algum contexto. Eu falo de marketing analytics, eu não falei que eu sou especialista em dados. É dados para marketing, e-commerce. Se você falar, pô, você consegue fazer análise de dados para loja física? Não, eu não sei fazer isso. Eu teria que entender muito mais sobre loja física para poder, com base nisso, entender como é que eu coleto dado, como é que eu processo isso, como é que eu gero insight. Então até é importante pra galera por aí, se você vê alguém que é especialista em dados, ela é especialista em porra nenhuma. Pra deixar claro. Perfeito. Eu acho muito importante isso aqui, na Eduz a gente tem vários analistas, né? E hoje, específicos analistas do comercial, a gente sempre foca muito no desenvolvimento dele na parte técnica de estudo e na parte de indicadores de negócio, porque esse complemento é muito forte. Você não precisa nem ser a pessoa mais técnica e nem a pessoa mais especialista, às vezes, do negócio. Mas se no mínimo você tiver uma noção dessas duas áreas, você já vai ter um diferencial no mercado, tanto para o seu time como para essa análise. Independente se você faz parte do time, se você é o CEO da empresa, tudo ele ajuda muito. Perfeito. E quem está começando, quem está em casa e está, né, nos ouvindo agora, acho que ficou um recado também muito claro do Gustavo que os dados ele é o suporte para o negócio. Tem muita gente ainda que está pensando que só tem um produto, mas você pode sim tirar bons insights dentro dos indicadores que você tem e trazer esse suporte para você transformar o que você tem hoje em um negócio, né? Eu acho que é importante também a gente ter esse olhar para quem está começando, né? Nem o que você quer, o dado não serve de nada. Perfeito. Existe uma frase de um cara chamado Clive Humbry, que ele falou que os dados são o novo petróleo. E aí todo guru de dados divulga isso. Só que essa frase foi super tirada de contexto. Porque o que o Clive explica no restante da frase é os dados são o novo petróleo. Assim como o petróleo precisa ser refinado para ser transformado em informação. É isso aí. Ou seja, o dado por si só não diz nada se ele não tiver contexto. Se a gente não souber que negócio é esse, se a gente não souber a oportunidade que a gente quer, o problema, a melhoria, entender o negócio, não adianta. Eu posso chegar... Sem contexto, não funciona. Se eu chegar aqui agora pra vocês e falar assim, eu fiz 1 milhão ontem fazendo um lançamento. É bom? Depende. Quanto que eu gastei? Gastei 1 milhão? É uma merda. Se eu investi 1 milhão e trouxe 1 milhão, é péssimo. Com certeza. Então, tudo depende do contexto, né? É muito importante a galera ver por aí. Porque às vezes você vê a pessoa, um exemplo é um gestor de tráfego.
Na minha visão, o gestor de tráfego bom, ele não fala quanto que ele gerenciou, ele fala quanto que ele trouxe de retorno. Então, vários gestores de tráfego que eu vejo por aí em Instagram, ele fala, gerenciei 10 milhões. O dinheiro não é teu, alguém que botou. Se você é bom, você não vai falar quanto você gerenciou. Você vai falar, gerei de retorno ROAS de 12. Gerei de retorno mais de 100 milhões para meus clientes. Perfeito. Que aí ele mostra o que ele faz de resultado. Porque ele gerenciar 10 milhões, se ele trouxe 5, é péssimo. Dependendo de como ele gerar gerenciei 10 milhões, mas trouxe 1 de retorno do meu cliente. Pô, você fez ele perder 9. Tem que entender o contexto sempre, isso é importante, né? Até pra não cair nenhum golpe por aí, né? Entenda sempre o contexto, acho que isso é importante. A gente, até falando um pouquinho do livro também, né, Gustavo? Você escreveu o livro Menos Achismo e Mais Dados, tem 1 ano já? Legal. E dentro do livro, né, a gente viu um pouquinho sobre ele, vou ler agora na íntegra que você nos presenteou, né, Bruno? Mas eu queria que você trouxesse também um pouquinho das empresas, né, dessas grandes empresas. O que você vê, quais as ferramentas que elas precisam utilizar, quais os dados, né, os principais dados, eu diria, não vamos falar exatamente do nicho que você atua, né? Quais os principais dados ou qual insight também você deixaria aqui para essas grandes empresas que nós estamos falando com o público que está iniciando e também quem já está aí fortíssimo no mercado? O livro, ele é muito voltado a ajudar a galera que está iniciando a perder o medo. Então, se você é especialista em dados e tudo mais, eu acredito que o livro possa te dar algum tipo de pensamento diferente daquilo que você tem, mas não vai te trazer nada de novidade. A minha intenção com o livro não foi falar com quem já sabe, foi falar com quem tem medo disso, que é um público enorme. A quantidade de pessoas que têm medo de dados, acha que é técnico demais e tal, é gigante. E a minha missão com o livro foi, cara, eu preciso de alguma forma mostrar para as pessoas que não é esse bicho de 7 cabeças, sacou? Dá pra gente fazer em várias esferas, é lógico, até chegar num exemplo mais hard e mais profundo, mas dá pra fazer. E eu falo no livro o exemplo de como você pode fazer com papel e caneta. Você trabalha na loja, você consegue medir quantas pessoas entraram na loja. Se no final você sabe quanto você vendeu, você tem a taxa de conversão. 10 pessoas entraram, 5 vendas, você vendeu 50%. O que você faz agora para melhorar? Será que você tem que trazer mais gente? Será que o vendedor tem que abordar melhor? Papel, caneta, sem ferramenta nenhuma. Mas o que eu vejo que falta, e independe do tamanho da empresa, tá? O que falta hoje são as pessoas se prepararem em 2 critérios, tá? Critério número 1 é entender que os dados não devem ser analisados de maneira reativa. Tem que ser analisado de maneira proativa. E quando a gente fala de análise de maneira proativa, você tem que planejar. Porque o que eu canso de ver, não importa o tamanho da empresa, tá? Pequena ou gigante putz, mas a gente tinha que ter medido isso, né? Alguém pensou em medir isso? Não, tá pensando agora, que tem 3 meses já. Você tem 3 meses de informação que você não tem. Até agora você medir, gerar esse dado aqui para poder analisar 5 meses, metade do ano, depende do negócio. Então, o primeiro é planejar, e isso é o que a gente chama de plano de mensuração, que é o que eu preciso planejar para medir, para tecnicamente eu prover essa informação para estar ali e eu conseguir consultar na ferramenta. Então, essa é uma dica que eu daria para todo mundo. E o segundo ponto, eu trago isso, e não é meu, mas é do nosso podcast, o Analytics Talks, a gente entrevistou o Lucas Pedotti. O Lucas Pedotti, ele é o Head and Heart de IA e dados do iFood. E eles criaram uma categoria lá chamada Badu. O que é o Badu que eles criaram no iFood? É o Business Analyst, ou seja, analista de negócios, Data Heavy User. Então, analista de negócios que é uma pessoa que gosta muito de dados e conhece de dados. O que esse Badu despertou em mim, que eu tenho batido muito nas pessoas ao falar sobre isso, né? O Business Analyst Data Heavy User. É que, no final, a pessoa mais técnica, ela tem que entender de negócio para saber como ela provê o dado. Mas ela vai até o dado. A pessoa de negócio é que transforma o dado em informação, a informação em insight, o insight em plano de ação. Só que se essas 2 áreas não conversarem, já era. Ou seja, se a pessoa de dados não entender de negócio, ela vai fazer o que ela acha que é melhor. Se a pessoa de negócio não entender o básico de como aquele dado chega até ali, por exemplo, como a métrica é calculada, o que ela quer dizer, ela não vai fazer nada com isso. Então você tem que ter um merge desses dois, e não importa o tamanho da empresa. Eu não estou falando de você construir uma equipe, às vezes é você, e você entender tecnicamente o básico e entender de negócio mais, ou vice-versa, entender mais tecnicamente de negócio básico, para você conseguir unir essas 2 esferas. Eu diria que na minha visão, isso que eu estou falando aqui é como se a gente pegasse talvez uma coisa mais mundana do cotidiano da galera e integrasse o copywriter à pessoa que mexe na parte CRM. Pô, eu duvido que a pessoa de copy não entende o básico do CRM, porque ela está escrevendo para alguém, e eu duvido que a pessoa que faz CRM não entende o básico de copy, porque ela entende de alguém.
Perfeito. Então aqui, dados, você entende de negócio, negócio você tem que entender de dados. Precisa ter, né? Na verdade, caminhar junto, não tem como. Né? E muitas vezes é começar em simples rituais, né? Às vezes a gestão, por exemplo, às vezes é uma reunião semanal, o gestor de tráfego abre ali e pergunta assim, qual foi o melhor criativo da semana? Aí o gestor de tráfego fala, aí você fala com o copy. Copy, o que você viu de diferente aqui nesse contexto? Fala pro design. Design, o que você viu que você fez aqui nesse criativo que a gente consegue aplicar? Então, às vezes, existe esse lado de desenvolvimento, né? Mas utilizar também ferramentas que já estão prontas. Mas o lance é, cria um ritual com o time, numa simples reuniões, que você questione o time. A partir disso, você vai ver que a criatividade vai fluir, né? Eu vi uma palestra do Barack Obama uma vez, e aqui um disclaimer, né? O Barack Obama palestrou, depois eu palestrei, tá? Então ele abriu pra eu palestrar. Muito bom. Tô brincando, pelo amor de Deus. Então, aí vão fazer só esse corte e mostrar como eu sou babaca, né? Não, brincando. Mas o Obama, na palestra dele, ele falava, olha, eu não sou especialista em medicina, eu não sou especialista em finanças, eu sou especialista em uma área específica que é gestão. Mas eu não sou especialista aprofundado naquilo. Então, eu contrato pessoas que são especialistas e a minha função é fazer perguntas para que elas achem as respostas. Então, muitas vezes, você que é o dono do negócio, você que é o expert aí, que domina a tua área, você pode não dominar as outras, você tem pessoas ali do lado. Então, quando você chega para alguém e fala assim, tá, quais foram as melhores campanhas? Aí a pessoa fala, foram essas. Aí você fala, por quê? A pessoa, não sei, não tem opção de não saber, se aprofunda e descobre. Sim. Aí você devolve pro copy. Copy, quais foram os melhores criativos? Esses? Por quê? Não sei. Aí eu acho, não tem eu acho, menos achismo mais dados. Você consulta os dados e entende por quê. Por que aquele criativo foi melhor. E assim, criativo é medido por CTR. Você teve muito CTR, foi bom. O que a gente pode aprender com ele para adaptar para os outros? Legal. Ah, aquele criativo foi muito ruim. Por quê? Por conta disso. O que a gente pode aprender para não fazer para os outros? E aí entra só meu adicional em cima do que você falou, que é, isso não pode ficar perdido. Isso tem que ser criado uma documentação para que todo mundo possa ter consciência disso. Porque, pô, errar é normal, a gente faz teste. O problema é você não aprender nada com isso e errar de novo. Então, cria uma documentação onde você aprende sobre isso, cria um ritual onde você fala para as pessoas o que deu certo e errado, por quê, deixa aquela documentação pronta. Porque aí você começa a dar mais autonomia para a galera, consultar aquilo e falar, pô, já deu errado por causa disso, então não vou fazer nesse mesmo estilo. Perfeito. Uma das coisas que é bem legal que a gente faz na Eduz, até aconselho pessoal, quando a gente não tem a certeza sobre algum fundamento, a gente cria um cenário de hipóteses e o próximo mês e trimestre, a nossa validação é, vamos validar se essa hipótese faz sentido ou não. Porque a gente vai saber a pergunta, quem que a gente vai ver, qual que é o objetivo. Então, muitos desse cenário é de fato, se você não tem o dado, não afirme que você fez aquilo. Mas você pode criar hipóteses e falar assim, agora, nesse mês ou essa semana, a gente vai validar se isso faz sentido ou não. Pra você, viu? Que aí, encontro ao desconforto. Ao invés de validar a hipótese, faz nesse próximo mês a invalidação dela. Perfeito. Não faz a validação de que tá certo, faz a validação que você tá errado. Esse é o ponto que acho que é muito mais pertinente. Perfeito. Por quê? Porque você vai se aprofundando, você descobre muito mais. No final você pode acertar, mas você descobre muito mais e é muito mais sobre negócio, né? Ou sobre eu e minha hipótese. Perfeito, perfeito. E aí até mudando um pouquinho agora o nosso viés aí, trazer até um pouco sobre o relacionamento, né? Começou faz um tempo já o seu relacionamento com a Eduz, né? Eu queria saber como é esse relacionamento hoje para você, como é o seu atendimento. Queria que você contasse um pouquinho para quem está em casa. A gente já trabalhou com outras plataformas, né? Até vir para a Eduz, assim, de verdade, a gente nunca foi atendido. Acho que esse é o ponto, né? Então é meio difícil comparar, porque a gente não tem comparativo aqui. Nas outras plataformas que a gente usou, a gente era mais assim, nada era ouvido, nada era falado. E aqui não, desde o momento que a gente veio mesmo, ou seja, a gente começou a vender na Eduz de uma maneira um pouquinho mais devagar e vendendo a partir da Black Friday do ano passado até, a gente sempre foi atendido por alguém e foi escalando esse atendimento. Hoje a gente é atendido por alguém muito bom, que é a Karina, inclusive fica a dica aqui de novo, se ela sair vai dar merda. E a Karina ajuda a gente a entender os pontos das análises que a gente está fazendo e sempre no pronto atendimento daquilo que a gente precisa, né? Então, eu já cheguei aqui com ela falando sobre uma questão de recorrência, ela falou, cara, na hora do almoço vou tentar chamar a pessoa de produto, já falo para ela às vezes se é simples. Então, ela ajuda a gente no sentido da gente conseguir ser melhor atendido para aquilo que a gente precisa e, ao mesmo tempo, de conseguir ser ouvido, né? Em algumas outras áreas em específico aqui dentro com a gente. Então, acho que a pá de carro final aqui desse questão do relacionamento é que se não fosse bom, não tava aqui, né? No podcast. Perfeito. E é muito legal também, a gente tava um pouquinho antes de começar a gravação, a gente tava falando sobre
também a contribuição que você trouxe para a Eduz também, né? Com o seu conhecimento, você também atuou com uma consultoria aqui, né, internamente, e eu acho que isso é legal também, né? Como você falou, ela, não só a Karina, mas a Eduz também, ela te coloca no lugar de te ouvir, né? Como expert no que você faz. E aí eu queria que você contasse um pouquinho também de como foi essa consultoria, como foi também conversar com a galera aqui de produtos e também trazer melhorias na sua especialidade, né? O que a Eduz também, como que foi essa abertura, como que a Eduz, né, tratou essas questões de melhorias? A gente, como consultoria, como um todo, que a consultoria não é minha, né? É importante deixar isso. É uma empresa, eu sou mais um ali dentro, então a Métricas Boss, que fez a consultoria como um todo. A gente fez uma negociação com a Eduz que era, eu migro para cá se você atender esses pré-requisitos. Então eu preciso que você tenha, porque, pô, não tem condição da gente ser uma empresa de Marketing Analytics e ir para uma plataforma que não vai dar dados pra gente. Não vou. Aí eu até brinquei, né? Falei, pô, já tô na merda que eu tava antes mesmo, vou fazer essa migração toda? Fico na merda aqui mesmo. E a Eduz desde o início falou assim, cara, um dos motivos de a gente ir atrás de você é poder melhorar isso. Então, a Eduz, ela não só fez a migração pra gente, né, da onde a gente pagava pra cá, como ela fez essa migração e ela só aconteceu a nossa migração depois que a Eduz pagou uma consultoria nossa. Então a Eduz contratou uma consultoria da Métricas Boss para poder a gente olhar na Eduz e falar, a gente como produtor sente falta disso e como especialista é assim que você deve fazer. E a Eduz entregou, até no Seven esse ano a gente falou, né, sobre isso, e no nosso podcast, onde a gente analisa a Eduz e as outras que não devem ser nomeadas, a gente mostrou lá os pontos de cada uma delas ali sobre os seus resultados, né? Sim. Tô brincando, mas no final a gente analisou o ponto de todo mundo, porque as outras também podem ouvir e pensar em melhorar. Com certeza. Aí são os 500. Tem 3 anos que a gente vende aí e nunca melhoraram, mas... Acho que tem espaço para todo mundo e é legal, né, ter essa visão, né? Todo mundo ter a visão. Essa visão da gente ter conversa, de vocês acharem que era importante, de ouvir, de executar, de fazer... Isso nunca teve nas outras que a gente trabalhou. Sem contar que não melhora só para você, né? Melhora para todos os outros produtores que estão aqui internamente, né? Ajuda todo mundo. Bom, eu vou deixar aí, Bruno, você tem alguma última pergunta que tá aí guardadinha no baú? Que a gente tá chegando aos nossos finais aí. Uma última pergunta que eu acho bem interessante, né? No digital, em qualquer área de empresa, a gente sempre tem a primeira venda, né? De um cliente comprar e a recompra, né? E isso é muito importante para o marketing, né? A gente fala muito sobre o marketing trazer o lead, ter a conversão ali da venda, mas pouco se fala também da retenção, né? Que é uma camada onde, de fato, você valida se aquele canal é o ideal, se o cliente renovou, por exemplo, com você no outro ano. Eu queria que você falasse um pouco só disso, né? Desses pilares, o quanto que a retenção é importante também para o marketing. É bem legal separar isso em 3, vou tentar ser o mais objetivo possível. Número 1 é que quando a gente trabalha muito com mídia paga no setor de aquisição, a gente está fazendo o conceito que a gente chama de mar aberto. Que eu vou no mar pescar algum peixe ali e vou trazer. Mas se eu não trabalhar essa pessoa, principalmente num produto de renovação, para que no próximo ciclo ela siga pagando, cara, eu tô trocando dinheiro. Eu chegar lá e falar assim, toma uma nota de $50 e me dá 5 notas de $10. Tô trocando dinheiro, não vendi mais. Por quê? Porque toda hora eu vou ter que ficar pescando aquilo ali. Então, isso é muito importante entender. Aí entra no segundo ponto, que é, quando a gente fala de recorrência, as pessoas, elas não analisam isso na minha visão hoje, tá? Não analisam isso de verdade. E na Métricas Boss, a nossa meta, ela é meta de aquisição e meta de recorrência. E hoje, quando a gente olha e fala dessa recorrência, a gente tem uma métrica mais técnica chamada churn, que é a métrica de taxa de cancelamento. Então vamos supor, 100 pessoas que precisavam renovar nesse mês de novembro de 24, ou seja, pessoas que compraram em novembro de 23, dessa galera, quantos % renovou e seguiu? Boa. Isso as pessoas analisam um pouco. E a gente tem uma métrica na Métricas Boss hoje que é, se a gente precisa fazer, vamos supor, R$100 mil por mês, desses 100 mil, 20 mil precisa ser de recorrência e 80 de aquisição. Ou seja, eu preciso ser. E aí, as pessoas só vão fazer recorrência com o seu produto de novo se o produto for bom, se tiver atualizado, se tiver alguma coisa que agregue ela. Ou seja, se naquele ano ela contratou seu produto, ela resolveu a dor dela, para que ela vai pagar de novo? Então, a recorrência te ajuda muito a entender sobre a saúde do seu produto. E aí você deveria estar analisando isso sempre. E aí, benches de mercado dizem que as empresas de educação fazem recorrências de 5 a 8%, ou seja, de 5 a 8% das pessoas que compraram naquele ciclo anterior, seja mês anterior, semestre anterior, ano anterior, de 5 a 8% renovam com você. Eu acho esse número infinitamente baixo. Nunca me balizei por ele. A nossa meta mínima da Métricas Boss é 20%.
seja, 20% das pessoas que compraram naquele ciclo anterior tem que seguir. E a gente bate ali entre 25% a 30%. Então, entre 25% a 30% das pessoas que compraram com a gente é nova. Isso é atrelado a marketing. Marketing expõe o que o produto tem para fazer você seguir. Mas isso é ligado a produto. Se não tiver alguém pensando em como você segue gerando e agregando valor naquela base, aquela base vai olhar e falar assim, para que eu vou renovar? Não, eu vou cancelar porque agora não quero gastar esse dinheiro. Você iria no mesmo parque de diversões todo mês, que tem o mesmo produto? Chega um momento que você vai ficar enjoado, você fala assim, para que eu vou de novo? Não tenho mais experiência a viver. Agora, se aquele parque de diversões a cada 3 meses tem uma coisa diferente, não, agora tem um trem fantasma que é Halloween, não, agora no Natal você vai poder entrar na montanha-russa do Papai Noel, coisas diferentes, gera em você de novo a vontade de, pô, vou no parque, vou no parque, vou no parque. A recorrência não é só por recorrência, ela precisa ter um investimento de atualização. Né? Analisado, perfeito. Fechamos? Fechamos. Queríamos ficar mais? Queríamos, né? Mas a Karina não vai deixar. Tem o tempo aqui, a agenda tá correndo, né? Bom, eu queria agradecer, né, Gustavo, a sua presença e tudo que você compartilhou com a gente até aqui, a parceria, tudo que você nos traz todos os dias, né? E eu acho que eu posso falar em nome também da Eduz e dos clientes da Eduz, porque automaticamente você também traz melhorias para todos, né? Então eu queria agradecer a sua presença, agradecer o Bruno, que participou com a gente aqui, trouxe perguntas, ele também é muito envolvido e sábio, né, nessas questões de métricas, então eu queria agradecer e deixar o convite já para uma próxima, para a gente continuar esse papo, né? Com certeza, eu que agradeço a vocês dois aí pela conversa, pelo debate, pelas perguntas, vamos para a próxima já aí. Boa, e quem quiser conhecer o Gustavo, o arroba dele vai estar aqui na descrição, e a gente já sabe que aqui ele está muito forte, vamos dizer assim, presente no LinkedIn, a gente também vai deixar aqui para que acompanhem você lá, tá bom? Obrigada, Gustavo. Obrigado quem está em casa. Tchau, tchau.